Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pessoal que está em casa nos assistindo, que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Michael aqui chegando para trazer a você um ensinamento aqui através do curso Fé, lição número 8, mais que vencedores. Sem mais delongas, vamos direto para o estudo. Mais que vencedores. Todo mundo está com o estudo aí certinho, pessoal? Maravilha. Então a gente vai estudar 6 tópicos. Desses 6 tópicos nós vamos estudar hoje apenas 2, tá? Nós não vamos passar mais do que isso por causa do tempo, para a gente aprender bastante e sem ser aquela coisa maçante e chata, né? Então, ameaças e perseguições, doenças e enfermidades, tentações e demônios, mais que vencedores. Ser mais que vencedor é glorificar a Deus e a nossa posição. Esses aqui são os 6 tópicos que nós vamos estudar. Hoje vai ser só ameaças e perseguições, doenças e enfermidades. Mas antes de nós chegarmos lá, o missionário fala assim: após termos aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como nosso padrão. O Senhor Jesus é o exemplo que temos que seguir. Ele era vencedor em todos os sentidos, nunca jamais perdeu uma só causa. Em todas as batalhas, ele simplesmente mostrava que era o Senhor. Tudo que realizava aqui na terra era por nós. Ele veio para nos dar o exemplo. Era como se ele dissesse: vejam bem, é assim que vocês têm que proceder e agir. Façam o que eu faço e terão o sucesso que eu tenho. Então vamos aprender. O Senhor Jesus, pessoal, ele é o nosso exemplo, o nosso padrão. A Bíblia Sagrada, ela fala muito bem esse texto. Ela fala em Romanos 8, no versículo 29. Não está na sua apostila aí, eu vou recitar para você. Ali diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Vamos ver para que nós fomos predestinados? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa é a minha chamada e a sua chamada, que nós viemos ser conforme Jesus, na questão de falar, na questão de proceder. Até eu não preguei isso nos outros horários, das 7 da manhã e das 9 horas da manhã, mas a Bíblia diz que nós temos em Filipenses, eu acho que é Filipenses, se não me engano é Filipenses 2,5, põe para eles Filipenses 2,5, eu não preguei isso aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque eu vou pregar isso aí domingo, vai ter uma hora que eu vou usar, mas enfim, até o mesmo sentimento que Jesus tinha. Você quer fazer um tiratema se você está caminhando correto e seguindo Jesus? Você tem que sempre pensar assim, Jesus faria isso? Não, Jesus não faria, não faz. Jesus, ele falaria dessa forma? Não, não falaria, então não fale. Jesus, ele procederia dessa maneira? Sim, isso aqui Jesus faria, então faça. Você sabe que você não precisa ser muito conhecedor da Escritura Sagrada, um exímio conhecedor da Bíblia, para pensar nessa linha de raciocínio. Então você tem que analisar: bom, Jesus não procederia assim, então se ele não vou proceder, porque se eu fizer vai dar errado. Agora não, ele faria, isso aqui eu tenho certeza, Jesus ele faria dessa maneira, então faça, e você sempre vai ser bem sucedido. A Bíblia Sagrada fala em 1 de Pedro capítulo 2, no versículo 21, põe para eles na tela por gentileza: porque para isto sois chamados. Olha o meu chamado e o seu chamado. Pois também Cristo padeceu por nós. Então seguir Jesus, pessoal, não é mar de rosa não, tá? A gente pensa de vez em quando que seguir Jesus é ficar andando num balanço com um pirulito na mão, né? Lambendo o pirulito. Daqui a pouco acabou o teu pirulito, alguém vem e traz um suquinho de laranja. Não. Olha só o que diz: para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Seguir as pisadas, você já sabe, é pisar onde ele pisou, exatamente, você naquilo ali. Então vai ter essa questão de padecimento. Só que aí eu lembro de uma coisa que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala uma palavra que o missionário falou nesse parágrafo aqui tem tudo a ver com o que eu vou te passar agora, que é em 1 Coríntios 11, versículo 1. Em 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo fala assim, eu lembro do meu filho quando eu leio isso aqui. Por que o senhor lembra do seu filho? Já vou explicar. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo.
O apóstolo Paulo está dizendo: você quer ver o que Jesus fazia? Olha para mim, porque eu faço igual. Eu sou um imitador. Por que eu lembro do meu filho quando eu leio a palavra imitador? De vez em quando eu peço para o Felipe assim: Felipe, pega um copo de água para papai. Ele fala assim: papai, pega um copo de água para papai. Eu falei: para de me imitar, ele, para de me imitar. Ele fica me arremedando, ele fica me imitando. O que é imitar? É fazer exatamente a mesma coisa, ficar imitando. Então a gente precisa imitar. Aí eu faço uma pergunta para todos nós que estamos hoje aqui na igreja: será que eu consigo falar essa frase que o apóstolo Paulo falou? Olha para mim, está olhando para Jesus? Faz o que eu faço, que você pode ter certeza. Se você fizer o que eu estou fazendo, você está fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. Será que eu consigo chegar? Porque ele deixou isso aqui registrado na Bíblia: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, se você tem alguma dúvida, de como Jesus agia, é só olhar para mim. Olha para... O apóstolo Paulo está falando, sou eu que estou falando não, tá? É só olhar para mim que você vai ver. Aí eu digo, em 2020, nós, nos dias de hoje, na questão com as pessoas, na questão com as enfermidades, na questão das ameaças, das perseguições, tudo que a gente vai estudar aqui no curso Fé, lição número 8, será que eu consigo dizer e ser de meus imitadores como eu sou de Cristo? Mas não para por aí. Olha só o que o Senhor Jesus fala, o próprio Jesus fala em Mateus 16, 24. Mais um pouquinho. Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio que o pastor Mike está ministrando hoje? Beleza? Então vamos estudar mais. Olha só o que diz: então disse Jesus aos seus discípulos. Discípulos são aqueles que procuram ser igual ao mestre, né? Então ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. Isso aqui é interessante. Fala comigo, por gentileza, quiser. Então você não é obrigado a seguir. Ninguém aqui nessa igreja, nem eu nem você, nós não somos obrigados a seguir Jesus. Nós não somos obrigados a ir para o céu. Nós não somos obrigados a ler Bíblia nem nada. Jesus está falando: se alguém quiser, se desejar, se tiver vontade, só deixa desligado assim para mim mesmo. Isso, deixa desligado, senão depois, né? Então, se alguém quiser vir após mim, olha só o que diz. Não, pode deixar, irmão. Você não vai ficar ligando, desligando, aí pode deixar. Obrigado, depois a gente liga na hora da campanha. Você que está em casa, aí fica tranquilo, na hora da campanha a gente liga aqui, tá? Tá. Ó, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Você está entendendo? Renunciar a si mesmo é uma das coisas mais difíceis que existem em nós. Nós deixarmos a nós mesmos de lado. E diz mais: tome sobre si a sua cruz. Você sabe que Jesus, ele foi morto numa cruz. Então ele está dizendo assim: você tem que pegar um instrumento de morte. Você tem que, eu sei que eu tenho que falar que tem criança aqui, eu tenho que cuidar do jeito que eu vou falar, mas enfim, ele está dizendo assim: você tem que se matar você mesmo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quando ele diz assim, se matar, é matar a sua vontade, carne, desejo, é isso que ele está falando, pelo amor de Deus, vai, né? O pastor Mike falou que tem que se matar, está amarrado em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Então Jesus, ele disse: você vai ter que tomar a sua cruz, e aí você vai poder me seguir, aí vai funcionar. Então por que muitas vezes nós não estamos conseguindo seguir Jesus? Que não é tão fácil. Você tem que se renunciar a si mesmo, deixar as tuas paixões, tuas vontades, teus desejos. E além disso, você tem que se mortificar. Pronto, agora achei a palavra correta. Você tem que se mortificar em relação a isso. Está ligando sozinho isso aqui, irmão? Não pode. Ou se quiser tirar da tomada lá, melhor ainda. Top, né? Pastor Mike dá uns pancadas aqui, ó. Fica ligando, né? Daqui a pouco alguém vai dizer que o pastor Mike ligou na unção, né? Não, isso aqui é problema no fio mesmo lá, tá? Bom, aí, então você viu claramente que o missionário está falando que a gente tem que seguir o Senhor Jesus. Agora nós vamos ver, então, nesses tópicos, né, que isso aqui foi apenas uma introdução que eu dei hoje, os tópicos sobre o que nós devemos ser mais que vencedores. Primeiro tópico, voltando para a apostila agora, vamos lá: ameaças e perseguições. Eu achei interessante, porque diz assim, ó: depois de ter mandado matar a João Batista, Herodes decide estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus vêm trazer ao mestre a notícia das intenções desse caudilho. Caudilho, pessoal, é um líder político, tá? Para você entender o que é um caudilho. Caudilho é alguém que é um líder da política, tá? E aí o pessoal veio trazer as notícias que o Herodes falava de Jesus. E naquele mesmo dia, o versículo Lucas 13, 31, e naquele mesmo dia chegaram alguns fariseus dizendo: sai, mandaram Jesus embora, sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu, e agora isso aqui que é forte, ó: ide dizer àquela raposa: eis que eu expulso os demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e ao terceiro dia eu sou
consumado. O que nós aprendemos com Jesus, que nós temos que olhar para Ele como nosso exemplo, nosso padrão, a gente tem que imitar Ele? Quando você for ameaçado, não pare de realizar a obra. Ele não é porque, você vê na Bíblia Sagrada, não é porque Jesus foi ameaçado que Ele parou de pregar, ou que Ele parou de expulsar demônio, ou que Ele parou de curar doente. Ele continuou. Toda vez que você for ameaçado, irmão, só falar você que está aqui, que está em casa, você que está aqui na igreja, desde o começo, quando eu me converti, eu sou ameaçado. Você sabia que meu pai e minha mãe, eles me ameaçaram naquela época, quando eu me converti, eles me ameaçaram a me colocar no manicômio? Você sabia disso? Quem não sabia disso, levanta a mão. Eles me ameaçaram, assim, ó, do jeito que você está, você só quer saber de Bíblia, você só quer saber de igreja, você não sai de igreja, você está sempre nessa igreja, você só quer saber, nós vamos te prender. Um dia eu peguei meu pai e minha mãe falando na cozinha, eles não viram, né? Depois, quando eles se converteram, meu pai e minha mãe, eu falei para eles, mas eu peguei eles conversando na cozinha, que eles iam me prender no manicômio. Até eu lembro do lugar que eles falavam, tal de Ana Rec. Ana Rec, alguém conhece Caxias do Sul? Ana Rec é um lugar que tem um hospício, e eles queriam me colocar lá. Aí depois, quando eu me converti, me tornei pastor, passei várias perseguições. Teve uma cidade que me ameaçaram me matar. Me ameaçaram. Eles dizem assim, ó, nós sabemos onde o senhor vai, e nós vamos acabar com a sua raça. A gente vai acabar com o senhor, vai acabar com o senhor. Aliás, senhor, eles não me chamavam de senhor, me chamavam de outras coisas. Mas nós vamos te matar. E eles entraram na igreja que eu era pastor em Cruzilhada do Sul e me bateram. Me bateram, meu pé sangrou, meu braço sangrou. Aí, passando os anos, eu já fui ameaçado de várias formas. Eu já fui ameaçado, me colocarem no conselho. Não é a primeira vez que você me coloca no conselho de medicina. Lá é um negócio, né? Não, vamos te colocar no negócio de medicina, porque eu imponho as mãos sobre os enfermos e as pessoas são curadas. Ou por causa da minha forma de pregar. Eu já fui ameaçado, nós vamos te processar. Eu acho que essas coisas, pessoal, sempre vão existir. E a gente tem que se preparar. Só que eu não posso parar de pregar por causa disso. Eu não posso parar de pregar, eu não posso parar de expulsar demônio. Eu já fui ameaçado de várias maneiras. E você também, acho que já passou por isso em algum nível. Ou dentro da sua casa, alguém de repente ameaçou você. Ou de repente alguém diz assim, ó, se você continuar na igreja, eu vou me separar de você. Ou sei lá, se você não parar desse negócio aí de ir nessa igreja, ou de ler a Bíblia, sei lá, ameaça. Quem já passou por ameaça? Você é um cristão genuíno. Você é um cristão de verdade. O cristão de verdade, ele vai passar por ameaças, como o missionário disse aqui. Como é que Jesus ele falou com o Herodes? Lê como é que ele falou. E de dizer aquela... Ele não tem medo de Herodes não, irmão. Ele mandou o verbo. E de dizer aquela raposa. Rapaz, olha só. E que expulso demônios e efetuo curas. Hoje e amanhã, não vou parar. E no terceiro dia eu só vou completar minha missão. Você sabe que se você for ver na Bíblia Sagrada, os discípulos de Jesus passaram por isso. Sabe por quê? Põe Atos dos Apóstolos capítulo 4 para eles lerem o versículo 13. Acompanhe essa linha de raciocínio sobre perseguição. Como é que nós devemos olhar para os discípulos, para Jesus? Quer ver? E então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, então eles não sabiam ler nem escrever, mas eles eram muito ousados. Eram pessoas assim, ousadas na fé, ousadas, sabe, para ir para cima dos demônios, cura e tal. Beleza, o que aconteceu? E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Isso é interessante. Presta atenção no pastor Michael aqui, ó. Toda santa pessoa que ela é cristã, você não pode esquecer de uma coisa: vai dar para conhecer que ela anda com Jesus. Como é que eu conheço uma pessoa que anda com Jesus? Próximo versículo, vamos lá. E vendo estar com eles o homem que fora curado. Toda pessoa que anda com Jesus, sempre vai ter alguém perto dele que vai ser curado, ou transformado, ou mudado, ou restaurado. Pessoa que anda com Jesus, dá para ver, conforme as pessoas que ela anda, pessoas libertas, transformadas. Porque a pessoa que anda com Jesus tem sinais, tem milagres, tem maravilhas, tem que ter. Se não tem, é mais uma religião. E aí diz assim: e vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinham nada a dizer ao contrário da cura. Eles não tinham nada a dizer ao contrário da cura, como eu falei. Mas olha só, próximo. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciavam entre si. Isso, irmão, se prepare que pode acontecer. Pessoa tramando contra você pelas costas. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico e você não pode se assustar.
Ainda mais quando você é uma pessoa que está dando resultado na questão de cura divina, conversão de pessoas, transformação. Vai existir. O diabo, pessoal, ele não fica feliz quando você se torna parecido com Cristo. Quanto mais parecido com Jesus, mais isso aqui vai acontecer. E olha que eles conferenciavam. Vamos lá. E dizendo: que havemos de fazer estes homens? Porque todos os que habitavam em Jerusalém, é manifesto por eles que é feito um sinal notório, e não podemos negar. Todo mundo vai dizer: meu Deus, essa pessoa é de Deus, não tem como dizer. Olha os sinais, olha o que Deus está fazendo através da vida dele, olha só o que Deus está fazendo através da vida dela. Ou seja, está sendo uma bênção. Só que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa contra esses homens. A gente precisa fazer alguma coisa contra eles, mais cedo ou mais tarde. A gente tem que fazer. O que eles descobriram para fazer? Próximo versículo. Continua. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, que o povo não cresça, para que não cresça mais o povo, para que não aconteçam mais curas, para que Jesus não seja mais conhecido, ameacemo-los. Vamos ameaçar. Vamos dar um jeito de ameaçar, porque geralmente a pessoa que é ameaçada, ela fica constrangida. Quando a pessoa começa a ser ameaçada, ela tem a tendência de ela retroceder. Retroceder, não digo: não vou pregar mais, vou ficar triste, vou ficar depressivo, sei lá. Diga em voz alta comigo: se acuar. Geralmente quando você é ameaçado, você se acoa. E ele disse: vão ameaçar eles, para que eles não falem mais nesse nome a homem algum, para que eles parem. O que aconteceu? E chamando, disseram que absolutamente não falassem. Então eles foram chamados a atenção. Foram chamados a atenção ou não foram? Chamaram eles e chamaram a atenção. O seguinte, assim, assim, assim. Essa ameaça foi assim, assim, assim. Isso aqui é uma ameaça. Isso aqui é uma ameaça que estão fazendo a teu respeito. Assim, assim, assim. Bíblico. O que aconteceu? E próximo versículo: respondendo, porém, Pedro e João disseram: julgai vós se é justo, se é correto diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Diga amém. Você viu que eles falaram? Eles disseram assim: pera lá, a gente agora vai ouvir vocês e vai parar por causa dessa ameaça, ou a gente vai continuar pregando o evangelho? Aí eles falaram mais. Próximo versículo diz assim: porque não podemos de falar o que temos visto e ouvido. Mais adiante um pouco, lá no versículo, pula um pouquinho para nós, 29, ele diz assim: essa oração que o pastor Mike tem feito, quer que você faça na tua casa. Você que está sendo ameaçado pela sua família, você que está sendo ameaçado no seu serviço por causa da tua fé, você que está passando ameaça em qualquer lugar, faça essa oração junto comigo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que continuem falando com toda ousadia a tua palavra. E olha só que bonito: enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo santo nome do teu filho Jesus. Quando eles acabaram a oração, e tendo eles orado, moveu-se o lugar que eles estavam reunidos. É isso, irmão. Isso não para. Jesus, ele disse: eu vou continuar orando, vou continuar curando, vou continuar fazendo. Os discípulos tentaram parar eles com ameaça, não deu certo também. Isso aí não funciona. Isso aí não dá certo. Esse tipo de procedimento é um procedimento diabólico, é um procedimento satânico, para ver se eles são acuados, mas não são. Se você for no Antigo Testamento, vai para Êxodo capítulo 1, para você entender um pouquinho mais, versículo 10 ao 12. Quem está gostando do que eu estou pregando? Então, como é que nós devemos proceder diante das ameaças? Desse jeito. É o que está aqui no curso Fé. Olha só Êxodo capítulo 1, versículo 10. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra do Egito, né? Ou então, olha para o pastor Marcos para você entender. O faraó, pessoal, ele estava morrendo de medo que o povo de Israel saísse do Egito. Eles estavam morrendo de medo que o povo de Israel, eles acabassem sendo libertos, porque eles estavam crescendo muito. Aí eles pensaram o seguinte: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram cidades de Faraó, edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramassés. Mais pirâmide, vai construir mais pirâmide, vai construir mais esfinge, vai construir bancos para colocar o ouro lá dentro. Vamos fazer esse pessoal trabalhar que nem maluco. Vamos fazer esse pessoal, vamos afofar eles aqui com aflição. O que aconteceu? Por favor, todo mundo leia comigo. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que a terra se enfaldava por causa dos filhos de Israel.
Nunca mais esqueça que você é que nem omelete, quanto mais bate, mais cresce. Não é igual. Quanto mais batia o povo de Israel, mais eles cresciam. Então essas ameaças, quando você está na presença do Senhor, pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus, quando você está assim, você tem que proceder como o povo de Israel. Tudo bem, vai ter aflição? Vai. Você vai ter ameaça? Vai, mas você não pode parar. E aí você vai continuando e Deus vai honrando você, e você vai crescer cada vez mais. Então, aí o missionário fala mais um pouquinho para nós aqui. Ele diz assim, né? E esta é a atitude que ele espera que todos aqueles que são dele tenham diante de quaisquer ameaças, em relação às perseguições que nos sucedem. Ele ensinou, olha que bonito: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, novamente falando, perseguição sempre vai existir, ameaça, perseguição e assim por diante. Se você sofrer qualquer pena, pode acontecer. O Daniel não foi jogado na cova dos leões? Foi, mas Deus não mandou o sobrenatural? Tá, vamos pensar aqui mais um pouquinho. Os discípulos do Senhor Jesus foram presos ou não foram várias vezes? Mas um anjo vinha e soltava eles na prisão. Daqui a pouco vamos pensar mais outra coisa aqui. Pensa comigo, seja uma pessoa inteligente. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente? Foram, mas daqui a pouco você viu que acabou, pessoal. Então o grande segredo de todas as coisas é esse. Você até pode sofrer entre aspas, um agravo, mas se você permanecer e continuar, Deus ele vai lhe honrar e vai estar lhe abençoando. Próximo aqui, pessoal, doenças e enfermidades. Isso aqui é bom. Diante de todos os tipos de doenças e enfermidades, o Senhor Jesus se colocava como mestre. Sabia ele que o Pai lhe havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo, e uma a uma o Senhor ia desfazendo. Olha que interessante isso aqui. Olha para o pastor Michael. Abre para mim Mateus 28, 18. Eu vou te dar um versículo agora que é um entendimento, uma interpretação que eu tenho da Bíblia Sagrada, que vai te ajudar. E chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Presta atenção, meu irmão, não sobrou poder para o diabo. Todo o poder foi dado para Jesus, irmãos, no céu e na terra. Ah, pastor, mas o que está acontecendo com o coronavírus? É força. Força. O coronavírus tem força. O diabo ele pode ter força, mas o poder o diabo não tem, irmãos. O diabo não tem poder. Jesus ele falou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Não sobrou poder para o demônio. E você sabe para quem que ele deu esse poder? Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou o poder. Sou eu que estou dando essa autoridade para pisar em escorpiões e toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu sempre digo isso, irmão. Você está tentando combater o diabo com força. Você não tem que combater o diabo com força. Você tem que combater o diabo com poder. Poder, unção do Espírito Santo, meditação na Bíblia, e uma arma que eu aprendi nos últimos dias atrás: amor. O dia que você começa a tratar com amor, com carinho, começa a tratar, e se, meu irmão do céu, que arma poderosa. É poder. O diabo tem força. O diabo tem força de te incomodar, tem força de fazer doer, ele tem força, o diabo tem força, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Por isso que Jesus ele conseguia fazer o que está em 1 de João capítulo 3, no versículo 8, a parte C do versículo. Põe para eles na tela, 1 de João 3,8, ó. E para isto o Filho de Deus se manifestou na terra, para desfazer as obras do diabo. Jesus ele se manifestou para desmanchar as obras do diabo. Tanto é que na apostila tem ali, ó: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, impondo as mãos sobre cada um deles e os curava. Esse é o segredo. Não vai ter enfermidade que vai segurar você. Jesus ele usa aqui, ó, para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele as sofreu em seu próprio corpo, levando todas elas, para que jamais tivéssemos de sofrê-las. Então Jesus já pagou um preço alto. Quem lembra do último curso fé que eu dei aqui? Eu acho que foi sexta-feira passada, ou na retrasada. Quem recorda de 1 Coríntios 6,20? Alguém recorda? Lembra que o pastor Mike falou? Porque fostes comprados por um bom preço. Então eu e você, a gente não tem que pagar mais nada. O preço já foi pago. Nós precisamos, claro, renunciar a nós mesmos,
a gente precisa tomar nossa cruz para seguir Jesus, porque o preço foi muito alto. Mas eu não preciso pagar preço pelo meu corpo, nem pelas doenças, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu irmão, essa semana mesmo eu estava com uma enfermidade. Não era enfermidade que não tinha nome, uma dor. Estava com uma dor no corpo. E numa hora que eu estava ali, eu fui e orei, pessoal. E eu recitei esse versículo. Não foi arrancar com a mão. Na hora que eu recitei essa palavra, foi como se pegasse aquela dor e arrancasse com a mão. Eu senti, na hora que eu estava orando em cima desse texto, essa semana que passou, eu senti arrancando com a mão, e desapareceu a dor, e vai desaparecer qualquer mal da sua vida. Finalizando tudo agora aqui nessa parte, e eu já vou orar. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E isso aqui eu sou apaixonado por isso aqui, ó. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nenhum que está aqui dentro, nenhuma pessoa você vai ficar curado. Todos nós já estamos. Você vê que o linguajar bíblico é passado. Você sabe que a conjugação verbal aqui está dizendo que Ele já fez o que tinha que fazer. Então a partir de agora nós já somos sarados. Último parágrafo, tentações e demônios. Último, ali em cima. Só esse parágrafozinho, ó. Ninguém será tentado pelo diabo na mesma extensão como foi o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios e certamente não teve êxito. Por que o diabo não conseguiu derrotar o nosso Salvador? Porque ele se firmava na palavra de Deus e com ela resistia ao inimigo. Pode fechar a apostila, mas presta atenção que eu não acabei. Só fecha a apostila, que eu não vou acabar agora. Eu quero que você vá agora, abra a sua Bíblia, e vai estar aqui nos televisores, Hebreus 4,14. E agora eu vou te mostrar uma coisa para a gente continuar a semana que vem. Hebreus 4,14 diz assim: visto, atenção todo mundo, que agora eu vou finalizar, preste bem atenção. Visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, Filho de Deus. Quem que é um sumo sacerdote? Você sabe que era um sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele cidadão que ele entrava no Santo dos Santos para levar o pedido do povo a Deus e trazer a resposta de Deus para o povo. Então nós temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Então Jesus hoje ele está intercedendo por mim e por você, à destra do Todo-Poderoso. Jesus conseguiu penetrar nos céus. O que acontece? Vamos lá, retenhamos firmes a nossa confissão. Escuta bem, nós não podemos jamais esquecer do que eu vou falar. Não adianta nada Jesus ter penetrado nos céus, Ele está no Santo dos Santos, Ele está hoje sentado à destra do Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, só que a tua confissão é errada. Apareceu a doença, eu confesso a doença. Apareceu o problema, eu confesso o problema. Para Ele interceder por você, aonde Ele penetrou nos céus, você tem que reter firme a confissão correta. A palavra confessar é concordar. Então o que é concordar? Por exemplo, eu estou com uma dor. Se eu confessar ela, eu estou concordando com ela. Eu tenho que concordar com o que a Bíblia diz. Eu tenho que me alinhar com a palavra de Deus. Então Jesus, Ele está no céu. Ele conseguiu ser o grande sumo sacerdote meu e seu. Hoje Ele está no céu, mas eu tenho que reter firme. Quando você lembra da palavra reter, você lembra de uma esponja. A esponja, ela segura a água. Então você tem que segurar, reter firme a confissão. Por quê, pessoal? Porque a confissão vai salvar você. Você lembra de Romanos 10? Não precisa você ir para lá não. Romanos 10 versículo 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação vem da confissão. Ficar curado do que você fala. Você vai prosperar é do que você fala. Você vai ser liberto do que você fala. O que você fala é o que vai movimentar a sua vida. Voltando para finalizar lá onde nós estamos, Hebreus 4,15 agora, põe para eles na tela. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então Jesus sabe a minha fraqueza e sabe a sua fraqueza. Ele sabe qual é o nosso problema. Mas olha só que diz, mais um que como nós, em tudo foi tentado, com mulher, com homem, com ameaça, com doença, com tudo.
Jesus foi tentado com dinheiro, Jesus foi tentado com tudo, mas sem pecado. Sem pecado, ele não cometeu pecado. Essa é a minha diferença e a sua do Senhor Jesus, que ele não pecou, ele não falhou. E agora finalizando para mim orar, 16, último, cheguemos, então não se afaste, cheguemos pois com confiança ao trono da graça. Eu e você, nós não merecemos, porque é pela graça, é por aquilo que ele fez, não por aquilo que eu faço. Então cheguemos com confiança ao trono da graça, para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno? Quando eu sou atacado. Toda vez que eu for atacado, se eu chegar com confiança ao trono da graça, sabendo que o sumo sacerdote penetrou os céus, e eu confessar corretamente, eu vou alcançar a misericórdia, eu vou achar graça e eu vou ser ajudado. Sempre vai ser assim, nunca vai mudar. Isso aqui é uma palavra eterna, é palavra de salvação. E como eu digo, ouça o que o Espírito de Deus quer falar às igrejas. O que Deus falou com você hoje é de suma importância. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé, meus amados em Cristo. Isso, pode tirar o púlpito aqui. Deus abençoe o pessoal que está em casa em nome do Cristo. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.